Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já for inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos de cemitério enviados pela Ana. Então fiquem agora com o relato da inscrita do canal A Hora do Além. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos que acompanham o canal do Feliciano. Eu me chamo Ana, moro em São Paulo, capital, mas eu sou nascida e criada em Natal, no Rio Grande do Norte. Ouvindo os relatos aqui do canal, eu decidi compartilhar com vocês relatos que aconteceram com meu falecido pai, o seu Francisco. O meu pai já é falecido há quase 10 anos e trago aqui relatos que aconteceram com ele quando ele trabalhou no cemitério do Alecrim, lá em Natal. O cemitério do Alecrim é um cemitério bem antigo. O meu pai trabalhou nesse local por aproximadamente 1 ano, pois meu pai era pedreiro, carpinteiro e mexia com tudo que você pensa relacionado a obras. Quase tudo que você pensa sobre esse assunto ele entendia. Nessa época que tudo aconteceu, um dos amigos do meu pai foi eleito como vereador. E assim, como ele tinha muita amizade com o meu pai, ele deu um jeito de arrumar um emprego para o meu pai fixo no cemitério. O meu pai não trabalhou lá como coveiro. Era como se fosse um pedreiro e uns serviços gerais. Faria manutenções e principalmente cuidaria dos túmulos. E assim, meu pai iniciou seus trabalhos dentro do cemitério. Ele disse que de início era bem estranho trabalhar naquele local. No primeiro dia de trabalho do meu pai, ele recebeu a ordem para fazer a manutenção em um túmulo. Era um túmulo que estava com os pisos soltos e alguns buracos com o tempo. Ele disse que pelo jeito só de olhar dava para ver que aquele túmulo tinha mais de 15 anos. Ele começou seu trabalho retirando os pisos e azulejos do túmulo. Ele estava já varrendo e recolhendo o restante dos cacos que ficaram em volta do túmulo. Só que ele sentiu como se alguém tivesse atrás dele. Era como se uma pessoa estivesse parada atrás dele, observando o que ele estava fazendo. Ele continuou limpando e recolhendo. De imediato, ele não ligou. Ele pensou até que fosse algum administrador do cemitério que estava vendo se seu trabalho estava sendo bem feito. Só que ele começou a sentir um pouco de tontura. Foi como se a sua pressão caísse, mas continuou ali, apoiado na vassoura. Ele então se virou na direção para ver quem estava olhando para ele. Ele disse que foi uma das coisas mais estranhas que ele viu em toda a sua vida. Era um soldado, só que quando ele olhou para aquele soldado, era como se o rosto daquele soldado tivesse sido comido. Estavam faltando partes no seu rosto. E ele ali com os olhos firmes encarando o meu pai. O meu pai disse que começou a sentir uma vontade tremenda de chorar. Ele começou a sentir um sentimento muito baixo. E aquele soldado continuou ali encarando o meu pai. O meu pai não aguentou e acabou desmaiando. Ele só se lembra de ser acordado por 2 coveiros do cemitério que viram que ele estava ali desmaiado e foram socorrê-lo. Eles pegaram álcool e assim meu pai acordou com um cheiro de álcool no nariz. Depois dele acordar, ele se sentou e começou a contar para os 2 coveiros o que ele havia visto. Os 2 coveiros, olharam para o outro e então falaram: "Pelo jeito você viu o soldado aqui do cemitério, não é?" O meu pai ficou parado sem entender o que estava acontecendo. E os 2 continuaram contando que era comum pessoas verem esse soldado dentro do cemitério do Alecrim. Dizem que ele foi um soldado que morreu na guerra e foi sepultado lá. E com o passar do tempo, esse túmulo foi abandonado pelos familiares e ninguém mais ia visitar. Ninguém sabe onde ele está sepultado. E muitas pessoas relatavam que viam esse soldado caminhando dentro do cemitério, de dia e de noite. O meu pai disse que, sendo soldado ou não, foi uma das coisas mais horrendas que ele viu em toda a sua vida. Que até aquele momento
Nada parecido com aquilo tinha acontecido com ele. Meu pai falava que era comum ouvir sussurros, risos, gritos dentro do cemitério, mesmo de dia. Que do nada começava ventanias que você não entendia como poderia estar ventando em um dia tão quente. Dessa vez ele estava acompanhado de um outro rapaz que estava auxiliando. Era filho de uma vizinha que morava perto da casa da minha avó. E assim, meu pai pediu para que ele o ajudasse naquela tarde. O garoto estava ajudando meu pai na reforma de um túmulo. A parte externa seria demolida. Uma família da cidade havia pagado um valor por fora para que meu pai fizesse uma empreita e terminasse o túmulo em 3 dias. Ele já estava na metade do trabalho, e com o rapaz ajudando, ele terminaria em 2 dias. O rapaz estava bem assustado de trabalhar dentro do cemitério, mas o meu pai sempre o acalmava dizendo que logo terminaria e ele pagaria os dias do rapaz. E assim, o rapaz ficava um pouco mais animado, mas muito receoso com o cemitério. Foi então que o rapaz pegou 2 baldes, pois o meu pai pediu para que ele buscasse água. Ele saiu caminhando com os baldes na mão. Se passaram alguns minutos e o meu pai começou a escutar gritos. Socorre, seu Francisco! Socorre, seu Francisco! Pelo amor de Deus, socorre! O meu pai levantou ligeiro e foi indo no caminho de onde estavam vindo os gritos, pois ele reconheceu que era a voz do rapaz. Quando ele chegou, o rapaz estava abaixado no chão, próximo a um túmulo, cobrindo seu rosto. Os baldes ele havia deixado cair longe. Meu pai perguntou o que estava acontecendo e o rapaz contou que quando ele foi na torneira, encheu um balde. Quando ele estava enchendo o segundo balde, ele disse que olhou na direção de um túmulo e viu que havia uma mulher na frente daquele túmulo. Até aí normal, pois é comum que as pessoas vão no cemitério, e quando eles estavam trabalhando, eles sempre viam alguém passando de lá para cá. Só que quando essa mulher se virou na direção dele, ele disse que viu na hora que não era coisa desse mundo. Pois a mulher tinha olhos que não eram olhos de uma pessoa normal. Eram olhos vermelhos e um rosto pálido, muito pálido, com o cabelo bem preto. Aquela mulher ficou ali, o encarando. Ela abriu a boca e começou a mexer a cabeça. Ele, quando viu aquilo, saiu correndo. Ele viu um túmulo e se escondeu atrás do túmulo. Ele começou a ouvir gemidos, como se aquela mulher viesse andando aonde ele estava, gemendo. Eram mais murmúrios do que gemidos. Ele disse que eram sons terríveis. Então ele começou a gritar para que meu pai fosse até lá. Meu pai disse que aquele garoto estava tremendo e tinha até urinado nas calças. O meu pai disse que não viu nada e deu muito trabalho para que aquele rapaz retirasse as mãos que cobriam seu rosto, de tanto medo que ele tinha de ver aquela mulher novamente. Só que o meu pai disse que quando ele ajudou o rapaz a se levantar, ele sentiu como se tivesse uma presença naquele lugar. Era como se alguma coisa estivesse ali por perto, mas ele não via. E ele jura que quando os dois saíram caminhando, e ele ajudando o rapaz, ele ouviu uma risada, mas tão sinistra, que ele não duvidou daquele rapaz. Que aquele rapaz não voltou mais no cemitério. Que quando falavam de cemitério para ele, ele chorava, lembrando daquela coisa que ele viu, daquela mulher. Dessa vez, meu pai não estava trabalhando, fazendo reformas ou construindo algum túmulo. Ele estava reformando o muro do cemitério. Ele iria fazer um reforço no muro e depois iria pintar para deixar o muro todo branco. Foi isso que o administrador passou para que ele fizesse. Ele pegou suas ferramentas e estava tapando os buracos do muro. Ele já havia trabalhado 2 dias naquele muro e nada havia acontecido. Só que nessa tarde, depois do almoço, ele estava sobre um andaime e reforçando o muro. Foi quando ele sentiu como se o andaime balançasse. Ele olhou para baixo e notou que não havia ninguém ali. Ele desceu, mexeu na estrutura do andaime para ver
se havia algo solto. Olhou os buracos no chão que ele havia feito para colocar as estacas do andaime, e o andaime estava bem firme. Ele subiu novamente no andaime e voltou a trabalhar. Não passaram alguns minutos e o andaime começou a balançar de novo. Ele olhou para baixo e não tinha ninguém. Só que quando ele voltava a fazer o trabalho, o andaime começava a balançar. Ele disse que com aquela força, pareciam que havia pessoas balançando o andaime. Ele sentia calafrios de medo, mas ele tinha que terminar o trabalho. Foi então que ele desceu do andaime e decidiu trabalhar um pouco mais para frente, saindo daquele local que ele estava. Só no outro dia que ele foi e desmontou o andaime. E ele falava que sabia que era alguma coisa que estava ali se sentindo incomodada com a sua presença. E realmente aquela parte do muro não foi ele que fez. Foi outra pessoa que foi até o local, tapou os buracos, reformou e pintou. Nas outras partes do muro, nada acontecia, mas foi naquele local que ele sentiu como se o andaime quase fosse jogado, como se o andaime fosse balançado por forças sobrenaturais. Nesse último relato que eu trago aqui para o vídeo, o meu pai estava reformando um túmulo. Ele estava passando a desempenadeira, tentando deixar um bom acabamento no túmulo. Ele disse que já estava quase terminando quando ele se virou de costas por um momento. Só que quando ele voltou seu olhar para o túmulo, ele viu que havia marcas de 2 mãos naquele túmulo, como se alguém tivesse afundado as mãos na massa e deixado as marcas de 2 mãos, e eram marcas de mãos pequenas. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém. Então, ele passou novamente a desempenadeira naquele local e deixou liso. Ele se levantou por um momento e foi limpar as ferramentas. Quando ele voltou a olhar novamente para o túmulo, lá estavam mais 2 marcas de mãos. Aquelas marcas de mãos de criança estavam lá novamente. Ele voltou até lá, passou a desempenadeira naquele local e ficou por um tempo parado, olhando para todos os lados para ver se via alguma criança. Já estava ali, irritado, e aguardando para dar uma bronca na criança que estivesse fazendo aquilo. Foi então que ele viu algo que gelou a sua alma. Ele viu quando lá na massa formou novamente marcas de mãos, mas não foram mais 2, foram marcas de várias mãos de crianças que começaram a aparecer na massa. Foi então que ele sentiu que aquilo era coisa de outro mundo. Ele então pegou suas ferramentas e saiu dali. Só no outro dia que ele voltou no cemitério e comentou com um coveiro o que aconteceu naquele túmulo. O coveiro orientou que quando ele iniciasse qualquer trabalho no cemitério, principalmente trabalhos que fossem dar manutenção, era para ele acender uma vela em intenção daquelas almas que estivessem naquele túmulo. Naquele túmulo haviam sido sepultadas várias pessoas, e as 2 últimas ossadas que estavam naquele túmulo eram de 2 crianças que haviam falecido naquela família. Foram relatos que mexeram muito com o meu pai, que quando ele contava, você sentia nas palavras dele o medo e a tensão. Ele vivenciou mais coisas naquele cemitério que eu trarei em um próximo vídeo. Agradeço Feliciano por compartilhar esses relatos do meu pai, o seu Francisco, aqui no canal. Também a cada inscrito do canal e membro, assim como eu. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Ana, por ter compartilhado esses relatos que aconteceram com o seu pai aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui no comentário fixado o link do WhatsApp do canal. Por esse link, vocês falarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like e compartilhando, e vocês também que estão chegando hoje aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal.